Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Eclesiástico, capítulo 36, versículo 5. Que elas te conheçam como nós te conhecemos, que não há outro Deus senão tu, Senhor. Quando nos traz aqui, que elas te conheçam, de quem está falando? Aqui, propriamente no versículo 2 mesmo nos traz, derrama o teu amor, derrama o teu temor sobre todas as nações. Então aqui nos traz que elas te conheçam, ou seja, todas as nações, todas as pessoas possam conhecer ao Senhor como nós, como eu e você conhecemos. Hoje a igreja celebra o Dia de Finados. Então, o que aqui, quando aqui nos traz que elas te conheçam, quantas pessoas morreram, faleceram sem conhecer a Deus? Ou pior, quantas pessoas vivas hoje estão vivendo sem conhecer a Deus? Eu propriamente fui conhecer a Deus nos meus 38 anos de idade. Até então eu posso falar com todas as palavras que eu era um morto. Estava vivo, mas era morto, pois não conhecia propriamente a Deus. E com 38 anos, Deus me converteu. E hoje eu o conheço. E é o mesmo Deus que eu quero trazer a você, meu irmão, minha irmã, a qual você também irá conhecê-lo a partir da sua entrega, da sua conversão, da sua totalidade ao Senhor. Hoje rezamos pelos fiéis defuntos, né? Aonde podemos, na palavra, ver lá no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 45, que nos traz: mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado e, consequentemente, adentrar nos reinos do céu. E o livro de 1ª e 2ª Macabeus, se não me engano, não tem na Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Então, hoje, um dia para eles é um dia de muita conversa, muita falácia, por não conter em vossas Bíblias 1º e 2º Macabeus. E aqui meditarem o porquê do dia também de finados, né? Que a gente reza pelos fiéis defuntos, a qual estão no purgatório, esperando aí o perdão total de vossos pecados para adentrar nos reinos do céu. Então, por que nesse dia hoje aqui a gente reza pelos defuntos? Vamos colocar aqui, meu irmão e minha irmã, para que você entenda primeiramente o que é purgatório. Purgatório é uma purificação, né? Que todos nós passamos já neste plano conhecendo a Deus. Essa purificação é aonde a gente a cada dia vai deixando, vai tirando de nós aquilo que ainda é pecado. Aquele pecadinho leve, aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, mas sabemos que é um pecado. Então, a purificação é para a gente eliminar, tirar de nós essas impurezas, esses pecados. Vamos pegar eu propriamente como exemplo aqui. Quando o Senhor me converteu com 38 anos de idade, então aqui eu estou fazendo a minha caminhada. Né? Lá em 2018, ano de 2018 para cá, eu venho me purificando dia após dia. É difícil a gente se livrar de todos os pecados? É muito difícil, meu irmão, minha irmã. Eu já estou numa caminhada com Deus. Eu amo a Deus, eu procuro estar constantemente na presença dele em oração. Mas, meu irmão e minha irmã, eu sou pecador assim como você. E se eu morrer hoje, se eu falecer hoje, com algum tipo de pecado a qual eu estou tentando me libertar, mas eu sei que eu estou na caminhada, as pessoas que estão ao meu lado, os meus familiares, sabem que eu estou na caminhada com o Senhor, mas eu ainda não consegui eliminar totalmente os meus pecados, aqueles levezinhos, né?
aí eu venho a falecer. Então eu vou estar nesse estágio ainda de purificação, que chamamos de purgatório, aonde ali eu clamo a Deus também que assim como eu rezo pela alma de minha mãe e de meu pai, que já não estão aqui, eu clamo a Deus pelo perdão de vossos pecados, para que eles possam ainda alcançar os vossos reinos pela sua misericórdia. E é isso que eu quero que façam por mim quando eu não estiver mais aqui, que continue rezando pela minha alma, porque talvez eu não consegui me libertar de algum pecado a qual eu estava lutando dia após dia, mas eu vim a falecer. Eu não sou destinado aos infernos, porque eu já tenho uma caminhada aqui com Deus, mas eu ainda não consegui me libertar daqueles pecadozinhos. E para entrarmos nos reinos do céu, não entramos, meu irmão, minha irmã, com nenhum tipo de pecado, seja ele leve. Então, para que eu possa entrar, eu dependo de pessoas também que me amam aqui nesse plano, que rezem pela minha alma, pelo perdão dos meus pecados, que é o que nos traz aqui no livro de 2 Macabeus, que eu acabei de ler para você no capítulo 12, versículo 45. Aqui no final do versículo: eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado, ou seja, para receber de Deus a misericórdia e adentrar em vossos reinos. Então aqui, agora que a gente está voltando para o livro de Eclesiástico, capítulo 36, versículo 5. Que elas te conheçam como nós te conhecemos, que não há outro Deus senão tu, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você não conhecer a Deus, se você não se converter, se acaso você venha falecer em pecado, talvez você não tenha essa purificação, o purgatório. E talvez devido à gravidade do seu pecado, talvez você já possa ser destinado diretamente aos infernos. Mas não é isso que queremos, meu irmão, não é isso que Deus quer para você. Eu demorei 38 anos aí para eu assumir os meus pecados e falar, eu preciso mudar. Olha o tanto que eu já perdi, olha o tanto que o pecado já roubou de mim, olha o estado que eu estou vivendo, olha essa vida que eu estou vivendo. Afastando as pessoas de mim, adentrando no buraco aí, muitas vezes sem volta. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Quando o Senhor trouxe essa palavra muito forte, que elas te conheçam propriamente é você, que não conhece a Deus assim como eu não conhecia, que não sabe desse amor que o Senhor tem por você, meu irmão. Deus te ama. Talvez você esteja tão desacreditado da vida, desacreditado das pessoas, que você não acredita em Deus. E eu falo para você de uma vida que eu saí de drogas, de vícios, de bebedeira, de farra, uma vida totalmente prostituída, não acreditando mais nas pessoas também. Foi quando eu me convenci, eu preciso mudar. Foi quando eu cheguei à igreja e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me acolhei tua casa. E quando eu adentrei, o Senhor me abraçou e me amou tão grande. A palavra veio da moça do Ministério de Música. Aquele que olha para trás não é apto ao reino de Deus. Aquilo adentrou em mim como flechas, que eu senti meu corpo todo impactado em um amor que eu nunca havia tido antes. E desde lá para cá eu não olho para trás, eu abandonei minha vida, saí da torcida organizada, abandonei a vida velha de vícios, de bebedeira, de farras, de drogas. E hoje eu sou totalmente entregue ao Senhor. Mas eu ainda luto dia após dia contra o pecado, meu irmão, minha irmã. Eu luto dia após dia contra o pecado para não voltar para a vida velha, para não voltar sem quem eu era. Isso é uma luta diária para nós. E se eu vier a falecer hoje, eu peço a Deus que coloque pessoas em oração pela minha alma. Porque talvez nessa luta contra o pecado que eu estou dia após dia, eu possa ter morrido e não ter conseguido me libertar talvez daquele pecado ainda, a qual eu venho lutando contra ele todos os dias.
Então, o dia de finados, nós rezamos pelos nossos entes queridos e pelas pessoas que nem conhecemos, para que obtenham o perdão de Deus nesses pecados a qual elas estavam lutando, para que, obtendo o perdão de Deus, a sua misericórdia, adentrem limpos, sem nenhuma mancha, aos reinos de Deus. Então hoje, o dia de finados, não é só para você lembrar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da pessoa a qual a qual não está mais aqui, né, com você. Mas é para você principalmente rezar pela alma deles, pelo perdão de vossos pecados, para que obtenham a misericórdia de Deus, para adentrar em vossos reinos. Hoje não é um dia de você ficar triste, meu irmão, minha irmã. Talvez você matou essas pessoas dentro de você e não. O meu pai e minha mãe, entendo, meu pai e minha mãe não estão mais aqui comigo, mas eles vivem dentro de mim. Eles não morreram dentro de mim. Quando perguntarem para você como se chamava tal pessoa, você tem que falar: não se chamaram, se chamam. O meu pai se chama Luiz, a minha mãe se chama Severina, pois eles estão vivos dentro de mim. E depois que eu entendi isso, eu não sinto mais tristeza, eu sinto alegria, pois eu rezo por eles todos os dias, para que eles obtenham o perdão dos pecados a qual eles estavam lutando, para estarem limpos nessa situação de purgatório, de purificação, obter o perdão do Senhor e adentrarem os reinos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, novamente falando, que eles te conheçam. Meu irmão, se você ainda não conhece a Deus, então, meu irmão, minha irmã, é hora de você se converter e saber que Deus te ama tão grandemente, tão profundamente, que é maior que todos esses pecados, que todos esses prazeres a qual você está aí, achando que você está levando uma boa vida, e não é. Se converta, meu irmão, minha irmã. Se converta em nome de Jesus. E lute todos os dias contra o pecado, para que assim, nessa luta a qual eu estou nela todos os dias, você também esteja lutando contra o pecado e alçando, querendo os reinos de Deus, em nome de Jesus. Reflita neste dia, meu irmão, minha irmã, se converta em nome de Jesus e reze todos os dias pela alma daqueles que não estão mais aí, pela alma das pessoas que a gente nem conhece, pela alma de todos aqueles que estão se perdendo na guerra, para que obtenham, nesse estágio de purgatório, a purificação, o perdão de vossos pecados e adentre aos reinos de Deus, assim como eu anseio e tenho plena certeza que é o que você anseia também. Amém? Deus te abençoe e te guarde.